Você já parou para pensar em como grandes transformações começam? Raramente elas nascem com aplausos, conforto ou unanimidade. Na maioria das vezes, elas começam com uma palavra ousada, uma verdade incômoda, uma mensagem que confronta estruturas antigas e desperta consciências adormecidas. Hoje, nós não vamos falar apenas de um texto bíblico, vamos falar de um ponto de ruptura. Um momento decisivo que revela como o ministério de Jesus não veio para se ajustar ao mundo, mas para transformá-lo desde a raiz. O que está em jogo aqui não é apenas fé, religião ou tradição. É propósito, é missão, é identidade. O que acontece quando a presença de Deus entra em cena não para agradar, mas para expor, curar, libertar e redefinir tudo ao redor? Essa é a pergunta que precisa ecoar em sua mente a partir de agora. Muitas pessoas seguem Jesus esperando conforto, soluções imediatas ou confirmações das próprias crenças. Mas há um aspecto do ministério de Cristo que poucos estão preparados para encarar. Ele não começa reforçando expectativas humanas, ele começa revelando a vontade de Deus. E quando isso acontece, algo inevitável surge: confronto. Confronto com a religião vazia, com a fé superficial, com a segurança construída sobre privilégios espirituais. O início do ministério de Jesus revela que o reino de Deus não é neutro, não é passivo e não é seletivo. Ele chega com autoridade, com direção e com um chamado claro que atravessa séculos e alcança você hoje. Antes de qualquer milagre amplamente divulgado, antes de multidões seguirem seus passos, existe uma declaração que define tudo. Uma declaração que estabelece quem Jesus é, o que ele veio fazer e para quem o reino realmente se manifesta. Esse início não é marcado por espetáculos, mas por significado. Não é marcado por popularidade, mas por verdade. E exatamente por isso, ele continua sendo atual, necessário e profundamente provocador. O ministério de Jesus começa revelando que Deus está em movimento e que ninguém pode permanecer indiferente quando essa verdade é anunciada. Ao longo deste vídeo, você será convidado a refletir sobre o impacto real do ministério de Jesus no mundo, não de forma superficial, mas a partir de uma perspectiva que toca a essência da fé cristã. Aqui não estamos falando de uma mensagem confortável, mas de uma missão viva. Uma missão que redefine valores, rompe fronteiras e expõe o coração humano. Uma missão que revela que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que exige posicionamento no presente. Este não é um conteúdo para ser apenas assistido, é um conteúdo para ser absorvido, confrontado e aplicado. Porque quando entendemos como o ministério de Jesus começa, entendemos também como ele continua. E mais do que isso, entendemos qual é o nosso papel dentro dessa história que ainda está em andamento. Se você busca uma fé mais profunda, uma compreensão mais clara do propósito de Cristo e um chamado que vá além do discurso religioso, este vídeo é para você. Permaneça conosco até o final. Cada reflexão aqui foi pensada para ampliar sua visão, fortalecer sua fé e provocar uma resposta interior. O que você vai ouvir pode não apenas mudar a forma como você enxerga o ministério de Jesus, mas também a forma como você enxerga sua própria caminhada espiritual. Porque quando o reino de Deus se manifesta, ninguém sai ileso. A pergunta é: você está pronto para ouvir o chamado que continua ecoando até hoje? Existe um momento em que palavras deixam de ser apenas palavras e se tornam um divisor de águas. Um instante em que aquilo que é lido não permanece no papel, mas invade a realidade, confronta consciências e redefine destinos. A leitura que muda tudo não acontece por acaso, nem em um ambiente neutro. Ela acontece quando o texto sagrado encontra a autoridade de quem o cumpre. Aqui, não estamos diante de uma simples leitura religiosa, mas de uma declaração que carrega peso eterno. Quando essa leitura acontece, nada permanece igual, porque ela não apenas informa, ela revela. O que torna essa leitura tão impactante não é apenas o conteúdo, mas o contexto espiritual que a envolve. Trata-se de um momento em que séculos de expectativa,
Promessas antigas e esperança acumulada convergem em uma única afirmação. O texto fala de unção, de missão, de libertação, de restauração e de graça. Mas o que realmente transforma esse instante em algo extraordinário é o fato de que a palavra deixa de ser promessa futura e se apresenta como realidade presente. Não é mais sobre o que Deus fará um dia, mas sobre o que Ele está fazendo agora. Essa leitura confronta diretamente a forma como muitas pessoas enxergam Deus e o reino. Ela revela que o agir divino não está restrito a rituais, tradições ou estruturas religiosas. Pelo contrário, ela aponta para um Deus que se move em favor dos que são ignorados, esquecidos e marginalizados. A leitura que muda tudo expõe uma verdade incômoda. O centro da ação de Deus não é o conforto dos religiosos, mas a restauração dos quebrados. E essa revelação por si só já é suficiente para provocar reações profundas. Quando essa palavra é proclamada, ela redefine prioridades. Ela desloca o foco do mérito humano para a graça divina. Ela desmonta a ideia de que Deus pertence a um grupo específico e apresenta um reino que alcança todos os que reconhecem sua necessidade. A leitura que muda tudo deixa claro que o reino de Deus não começa com poder político ou força militar, mas com transformação interior. Ela anuncia liberdade onde há prisões invisíveis, visão onde há cegueira espiritual e esperança onde reina o desespero. A leitura que muda tudo mostra que o agir de Deus é integral, alcança a alma, o corpo, a mente e a dignidade humana. Não se trata apenas de salvação futura, mas de restauração no presente. E essa perspectiva amplia completamente a compreensão da fé. Ao ouvir essa leitura, torna-se impossível continuar tratando o Evangelho como algo superficial. Ela revela que seguir a Cristo implica alinhar-se com sua missão. E essa missão não é confortável, nem conveniente. Ela confronta injustiças, expõe hipocrisias e chama cada pessoa a um posicionamento claro. A leitura que muda tudo deixa evidente que o reino de Deus não se adapta às nossas expectativas. Somos nós que precisamos ser transformados por ele. O impacto dessa leitura ecoa muito além daquele momento específico. Ela atravessa gerações, culturas e contextos. Ainda hoje, essa mesma palavra continua confrontando corações, despertando consciências e redefinindo propósitos. Porque quando a Escritura deixa de ser apenas um texto antigo e passa a ser uma verdade viva, algo inevitavelmente muda. Essa leitura não apenas inaugura um ministério, ela inaugura uma nova forma de enxergar Deus, o mundo e a própria vida. E é exatamente por isso que ela continua sendo a leitura que muda tudo. Quando falamos da missão de Jesus, não estamos tratando de um conceito abstrato ou de um ideal religioso distante da realidade. Estamos falando de uma ação concreta, intencional e profundamente transformadora, que desde o início deixa claro que o reino de Deus não é passivo nem simbólico, mas ativo, presente e poderoso. A missão de Jesus nasce com direção definida e impacto imediato, porque ela não se limita a palavras inspiradoras. Ela se traduz em mudança real na vida das pessoas e na estrutura da sociedade. Onde essa missão se manifesta, algo precisa ser confrontado, curado e restaurado. A missão de Jesus revela um Deus que se aproxima dos que foram deixados à margem. Ela direciona o olhar para aqueles que não eram vistos, ouvidos ou considerados dignos. Não se trata apenas de uma inversão social, mas de uma restauração do valor humano. Jesus deixa claro que o reino não se constrói sobre privilégios religiosos ou status espiritual, mas sobre graça. Essa missão expõe a fragilidade de sistemas que excluem, classificam e hierarquizam pessoas, mostrando que o coração de Deus se inclina para os quebrados, os feridos e os esquecidos. O impacto dessa missão vai além do indivíduo. Ela alcança estruturas, mentalidades e tradições enraizadas. Jesus não apenas cura corpos, ele confronta pensamentos. Não apenas liberta pessoas, ele desestabiliza sistemas que lucram com a opressão. O reino que Jesus anuncia não reforça injustiças, ele as denuncia, não perpetua desigualdades, ele as expõe.
Por isso, sua missão incomoda tanto, porque onde há luz, as sombras não conseguem permanecer ocultas. A missão de Jesus também redefine o significado de autoridade. Ele não governa pelo medo, mas pela verdade. Não domina pela força, mas pelo amor que transforma. Seu impacto não se mede pela quantidade de seguidores momentâneos, mas pela profundidade da transformação gerada. Ele não busca adesão superficial, mas comprometimento genuíno. A missão de Jesus exige mudança interior antes de qualquer mudança exterior, e exatamente por isso seu efeito é duradouro. Outro aspecto fundamental dessa missão é a restauração da esperança. Onde havia desespero, a missão de Jesus introduz propósito. Onde havia culpa, ela oferece perdão. Onde havia opressão, ela anuncia liberdade. Esse impacto não se limita ao presente imediato, mas aponta para uma realidade maior, onde o reino de Deus se manifesta de forma contínua. Jesus revela que a esperança não é apenas uma ideia, mas uma experiência viva que transforma a forma como as pessoas enxergam a si mesmas e ao mundo ao seu redor. A missão de Jesus também carrega um chamado implícito. Ela não foi destinada apenas a ser observada, mas continuada. Ao revelar o coração do Pai, Jesus convida todos os que o seguem a se alinharem com essa mesma missão. Isso significa assumir uma postura ativa diante da injustiça, da dor e da necessidade humana. Significa viver uma fé que não se limita a discurso, mas se expressa em ações concretas de amor, compaixão e verdade. O impacto dessa missão é tão profundo que ele atravessa gerações. Mesmo após séculos, sua mensagem continua desafiando estruturas, confrontando corações e inspirando transformação. Isso acontece porque a missão de Jesus não está limitada a um tempo específico. Ela é eterna em seu propósito e atual em sua aplicação. Onde quer que essa missão seja vivida de forma autêntica, o reino de Deus se torna visível. Entender a missão de Jesus é compreender que o Evangelho não é uma mensagem neutra. Ele exige resposta, posicionamento e compromisso. Seu impacto não permite indiferença. Ou ele transforma, ou ele confronta. E é exatamente essa força que torna o ministério de Jesus tão relevante ainda hoje. Sua missão continua mudando o mundo, não por meio de imposição, mas por meio de vidas transformadas que refletem o caráter do reino. Existe um momento decisivo em que a admiração inicial dá lugar ao incômodo profundo. Um instante em que palavras que antes encantavam passam a confrontar, e aquilo que parecia inspirador começa a ser percebido como ameaça. O caminho que vai da admiração à rejeição revela uma verdade essencial sobre o coração humano. Gostamos da mensagem enquanto ela confirma nossas expectativas, mas resistimos quando ela expõe nossas estruturas internas. Esse movimento não é apenas histórico, ele se repete sempre que a verdade de Deus ultrapassa os limites do nosso conforto. No início, tudo parece favorável. Há encanto nas palavras, surpresa na autoridade, fascínio na forma como a mensagem é comunicada. As pessoas se sentem tocadas, até orgulhosas por estarem próximas de algo que parece extraordinário. A admiração nasce quando a mensagem é percebida como algo positivo, inspirador e até conveniente. Mas essa admiração é frágil. Ela depende de expectativas não confrontadas e de uma fé que ainda não foi testada pela verdade mais profunda. À medida que a mensagem avança, algo muda no ambiente. O tom deixa de ser apenas encorajador e passa a ser revelador. Verdades começam a ser expostas, não apenas sobre Deus, mas sobre as pessoas que ouvem. A mensagem deixa claro que o reino não pertence a um grupo específico, que a graça não é propriedade privada e que Deus não se submete às fronteiras humanas. É nesse ponto que a admiração começa a se transformar em resistência. O que antes parecia belo, agora soa ofensivo. A rejeição nasce quando a mensagem ameaça privilégios, desmonta certezas e expõe o orgulho espiritual. O problema não está na verdade proclamada, mas na disposição do coração em recebê-la. Quando a palavra revela que Deus age além dos limites que estabelecemos, ela confronta diretamente a ideia de controle. E perder o controle é algo que muitos não estão dispostos a aceitar.
Por isso, a rejeição não é apenas emocional, ela é profundamente espiritual. Esse processo revela como a religiosidade pode se tornar uma barreira à ação de Deus. Pessoas acostumadas a rituais, tradições e posições de destaque podem se sentir ameaçadas quando a verdade aponta para um reino que valoriza a humildade, dependência e graça. A rejeição nasce quando a fé deixa de ser uma experiência viva e se transforma em um sistema a ser defendido. Nesse contexto, a verdade não é rejeitada por ser falsa, mas por ser verdadeira demais. A transição da admiração para a rejeição também expõe a diferença entre ouvir e aceitar. Ouvir é relativamente fácil. Aceitar implica mudança. A mensagem que confronta exige resposta, e nem todos estão dispostos a responder com arrependimento e rendição. Por isso, o mesmo discurso que desperta aplausos em um momento pode provocar indignação no instante seguinte. A verdade não mudou. O que mudou foi a disposição do coração em se submeter a ela. Há algo profundamente revelador nesse movimento. Ele mostra que a rejeição muitas vezes nasce do medo de perder status, identidade ou segurança. Quando a mensagem de Deus revela que todos dependem igualmente da graça, ela desmonta hierarquias construídas sobre mérito espiritual. E isso gera resistência. A rejeição, nesse sentido, é uma tentativa desesperada de preservar uma imagem, um lugar ou um sistema que já não se sustenta diante da verdade. Esse caminho da admiração para a rejeição não é exclusivo de um tempo ou lugar. Ele continua acontecendo sempre que a mensagem do reino é anunciada com fidelidade. Enquanto ela conforta, é celebrada. Quando confronta, é questionada. Mas esse confronto é necessário, porque só a verdade que confronta é capaz de transformar. A rejeição, embora dolorosa, revela que a mensagem atingiu um ponto sensível, um lugar que precisa ser tratado. No fim, esse movimento nos convida à reflexão pessoal. Em que momento deixamos de admirar e começamos a resistir? Em que ponto a verdade deixou de ser inspiradora e passou a ser incômoda? A jornada da admiração para a rejeição revela mais sobre o coração de quem ouve do que sobre a mensagem em si. E essa constatação continua ecoando hoje, desafiando cada pessoa a decidir se prefere a segurança do conforto ou a transformação que só a verdade pode oferecer. O reino que Jesus inaugura não começa com consenso, aplausos ou aceitação generalizada. Ele começa pelo confronto. Um confronto necessário, profundo e inevitável, porque a verdade, quando se manifesta, entra em choque direto com tudo aquilo que foi construído sobre ilusões, privilégios e falsas seguranças. O reino de Deus não se estabelece pedindo permissão às estruturas humanas. Ele se revela com autoridade, expondo o que precisa ser transformado. E exatamente por isso, desde o início, esse reino gera tensão, resistência e divisão. O confronto do reino não é violento, mas é incisivo. Ele não se impõe pela força, mas pela verdade, que ilumina e revela. Quando a luz chega, as sombras são expostas, e nem todos estão dispostos a lidar com isso. O reino confronta o orgulho espiritual, a religiosidade vazia e a fé que se sustenta apenas em aparência. Ele questiona práticas que perderam o sentido, tradições que deixaram de apontar para Deus e sistemas que se tornaram mais importantes do que as pessoas. Esse confronto não tem como objetivo destruir, mas restaurar. Ainda assim, muitos o interpretam como ameaça. O reino que começa pelo confronto também revela que Deus não negocia princípios para manter aceitação. A mensagem não é adaptada para agradar plateias ou preservar reputações. Ela é proclamada com clareza, mesmo sabendo que isso pode gerar rejeição. Esse aspecto do reino desafia a lógica humana, que busca aprovação e reconhecimento. No reino de Deus, fidelidade vale mais do que popularidade. E essa fidelidade exige coragem para permanecer firme diante da oposição. O confronto do reino expõe a diferença entre religião e transformação. A religião pode coexistir com injustiça, exclusão e indiferença. O reino não.
Onde o reino se manifesta, aquilo que oprime precisa ser confrontado. Aquilo que aprisiona precisa ser denunciado. Aquilo que fere a dignidade humana precisa ser restaurado. Esse confronto revela que o Evangelho não é neutro diante do pecado, da hipocrisia e da opressão. Ele toma posição, e essa posição, muitas vezes, incomoda. Outro ponto essencial é que o confronto do reino não acontece apenas externamente. Ele começa no interior de cada pessoa. A verdade confronta intenções, motivações e prioridades. Ela questiona a forma como enxergamos Deus, o próximo e a nós mesmos. Esse confronto interior é talvez o mais difícil, porque exige humildade e disposição para mudar. O reino não se limita a transformar comportamentos, ele transforma o coração. E essa transformação interior precede qualquer mudança externa genuína. O reino que começa pelo confronto também nos ensina que rejeição não é sinal de fracasso. Pelo contrário, muitas vezes é evidência de fidelidade à verdade. Quando a mensagem do reino é anunciada com integridade, ela inevitavelmente divide opiniões. Alguns se rendem, outros resistem. Essa divisão não acontece porque o reino é injusto, mas porque ele revela o que está oculto. Cada reação expõe a postura do coração diante da verdade. Esse confronto, no entanto, não é o fim do processo, ele é o início. Após o confronto, vem a oportunidade de arrependimento, cura e restauração. O reino confronta para libertar, não para condenar. Ele revela a ferida para que haja cura. Ele expõe a mentira para que a verdade possa estabelecer liberdade. Essa é a dinâmica do reino: confrontar para transformar. Compreender que o reino começa pelo confronto muda a forma como encaramos os desafios da fé. Passamos a entender que dificuldades, resistência e oposição fazem parte do caminho. Não são obstáculos inesperados, mas elementos do processo de transformação. O reino de Deus avança não apesar do confronto, mas através dele. Essa realidade continua válida hoje. Sempre que o reino é vivido de forma autêntica, ele confronta culturas, mentalidades e sistemas. Ele desafia zonas de conforto e exige posicionamento. O reino que Jesus inaugurou não se acomoda às estruturas do mundo, ele as transforma. E esse processo começa inevitavelmente pelo confronto com a verdade que liberta, mas que primeiro confronta. Quando trazemos essa mensagem para os nossos dias, somos imediatamente confrontados com uma pergunta essencial: o que tudo isso tem a ver conosco hoje? A resposta é mais profunda do que parece. As reflexões para hoje não dizem respeito apenas a um contexto antigo ou a um momento específico da história, mas à forma como escolhemos viver nossa fé no presente. O que foi revelado continua ecoando, desafiando atitudes, prioridades e decisões. A palavra que confrontou naquele tempo continua confrontando agora, porque a natureza humana e a necessidade de transformação permanecem as mesmas. Vivemos em uma época marcada pela busca constante de conforto, validação e aceitação. Muitas vezes essa mentalidade se infiltra também na fé, criando uma espiritualidade que evita o confronto e privilegia apenas aquilo que agrada. No entanto, a mensagem do reino nos lembra que a fé genuína não é construída apenas sobre emoções positivas, mas sobre compromisso com a verdade. Refletir hoje é reconhecer que seguir a Cristo implica estar disposto a ser transformado, mesmo quando isso exige abrir mão de certezas, hábitos e posições que nos oferecem segurança aparente. Essas reflexões também nos levam a avaliar o tipo de relação que temos com Deus. Estamos buscando um Deus que confirma nossas escolhas ou um Deus que orienta nossas decisões? A diferença é sutil, mas decisiva. Uma fé madura não tenta moldar Deus às próprias expectativas, mas se permite ser moldada por Ele. Essa postura exige humildade, escuta atenta e disposição para mudar de direção quando necessário. E isso não acontece de forma automática, é um processo contínuo de rendição e crescimento. Outro ponto essencial para hoje é a forma como enxergamos o próximo. A mensagem do reino nos chama a olhar além das aparências, das categorias sociais e das divisões que criamos. Ela nos convida a reconhecer dignidade onde o mundo enxerga descartabilidade.
Refletir sobre isso significa questionar nossas atitudes diárias, nossas palavras e até nossos silêncios. Em um mundo marcado pela indiferença, viver os valores do reino é uma escolha consciente de empatia, justiça e compaixão. Essas reflexões também nos desafiam a sair da passividade. A fé não é um estado estático, mas um movimento contínuo. Não somos chamados apenas a acreditar, mas a viver de forma coerente com aquilo que professamos. Isso envolve assumir responsabilidades, fazer escolhas éticas e agir com integridade, mesmo quando isso não traz reconhecimento imediato. A mensagem do reino nos lembra que a transformação começa no interior, mas se manifesta externamente em atitudes concretas. Para hoje, essa mensagem também nos alerta sobre o perigo da religiosidade vazia. Participar de práticas espirituais sem permitir que elas transformem o coração pode nos afastar do propósito original da fé. As reflexões nos convidam a avaliar se estamos apenas mantendo uma aparência de espiritualidade ou se estamos realmente permitindo que a verdade nos transforme. A diferença entre essas duas posturas é o impacto que elas geram na vida pessoal e na vida de quem nos cerca. Outro aspecto fundamental dessas reflexões é compreender que o reino de Deus continua em expansão. Ele não está limitado a templos, instituições ou momentos específicos. Ele se manifesta onde há pessoas dispostas a viver seus valores no cotidiano. Isso significa que cada escolha, cada atitude e cada palavra pode se tornar um reflexo desse reino. Refletir hoje é reconhecer que somos parte ativa desse processo e não apenas espectadores de uma história passada. Por fim, essas reflexões nos conduzem a uma decisão pessoal. Diante de tudo o que foi apresentado, não é possível permanecer indiferente. A mensagem do reino exige resposta. Ela nos chama a alinhar fé e prática, crença e ação, discurso e vida. Refletir hoje é perguntar a si mesmo: que tipo de resposta estou oferecendo? Porque a forma como respondemos hoje determina não apenas nossa caminhada espiritual, mas também o impacto que geramos no mundo ao nosso redor. Chegamos a um ponto decisivo, não apenas no conteúdo deste vídeo, mas na reflexão que ele provoca. A conclusão não é um encerramento comum, é um chamado. Tudo o que foi apresentado até aqui converge para uma verdade central. O reino de Deus não é uma ideia distante, nem um conceito abstrato reservado ao futuro. Ele se manifesta no presente, de forma viva, confrontadora e transformadora. E essa realidade exige uma resposta clara, consciente e pessoal. Não há neutralidade diante da verdade. Diante dela, sempre escolhemos um posicionamento. O ministério de Jesus nos revela que a transformação do mundo não começa em grandes estruturas, mas no coração humano. É ali que o reino se estabelece primeiro. Cada palavra proclamada, cada confronto apresentado, cada convite à mudança aponta para essa realidade. Deus não busca apenas adesão externa, mas rendição interior. A conclusão impactante que fica é que não podemos seguir adiante carregando as mesmas posturas de antes, como se nada tivesse sido revelado. A verdade, quando compreendida, gera responsabilidade. Essa mensagem também nos lembra que o caminho do reino não é fácil, mas é necessário. Ele envolve coragem para confrontar o erro, humildade para reconhecer limites e disposição para viver de forma coerente com aquilo que se crê. O impacto do ministério de Jesus não está na ausência de conflitos, mas na fidelidade à missão. E essa fidelidade, muitas vezes, custa conforto, aprovação e segurança. Ainda assim, é o único caminho que conduz à verdadeira transformação. Ao longo desta reflexão, fica evidente que o reino de Deus não se adapta às conveniências humanas. Ele desafia, corrige e redireciona. Essa dinâmica continua válida hoje. O mesmo chamado que ecoou naquele tempo continua ressoando agora, convidando cada pessoa a reavaliar sua fé, suas prioridades e suas escolhas. A conclusão que se impõe é simples, mas profunda. Seguir a Cristo é permitir que Ele transforme não apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que somos. Essa mensagem não termina quando o vídeo acaba. Pelo contrário, ela começa a produzir efeitos a partir do momento em que é internalizada.
A conclusão impactante não está apenas nas palavras finais, mas na decisão que cada um toma ao ouvir esse chamado. Permanecer na zona de conforto ou avançar em direção a uma fé viva e atuante. Manter uma espiritualidade superficial ou abraçar uma transformação profunda e contínua. Essas escolhas definem o impacto que o reino terá em nossa vida. O reino de Deus avança através de pessoas dispostas a viver seus valores de forma prática. Pessoas que compreendem que fé e ação caminham juntas. Que entendem que a verdade confronta, mas também liberta. Que reconhecem que a rejeição não invalida a missão e que o confronto não é o fim, mas o início de algo novo. Essa é a marca do ministério de Jesus: transformar vidas comuns em instrumentos de mudança. Ao encerrar esta reflexão, fica um convite claro e inegociável. Permita que essa mensagem continue ecoando além deste momento. Permita que ela gere perguntas, ajustes e decisões, porque o reino de Deus não se manifesta apenas quando ouvimos, mas quando respondemos. E a resposta que damos hoje determina o impacto que essa verdade terá amanhã. A conclusão impactante é esta: o mundo continua sendo transformado não por discursos vazios, mas por vidas que se alinham com o propósito do reino. O chamado permanece aberto, a missão continua ativa. A pergunta final não é se o reino de Deus ainda muda o mundo, mas se estamos dispostos a permitir que ele comece essa transformação em nós.